Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento do tema de pregação. O tema de hoje chama-se As Impurezas do Sangue. As Impurezas do Sangue. É um tema polêmico, queridos irmãos. Por que polêmico? Porque é um tema que fala sobre a intimidade do homem e da mulher, principalmente a da mulher. E muitas das igrejas, independente da religião, não ensinam sobre isso. E é muito importante que vocês aprendam, queridos irmãos. É necessário que vocês aprendam. Por isso, eu vou pregar essa palavra, as impurezas do sangue. Amém? No livro de Levítico, no capítulo 12, versículo 1 a 2. Levítico é o livro dos sacerdotes. Levítico, capítulo 12, versículo 1 a 2. Deus falou. O Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas. Quando uma mulher engravida e dá à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, também João Batista, foram circuncidados no 8º dia. E por que foram no 8º dia e não nos dias anteriores? Porque existe uma lei de Deus que diz assim, sobre o sangue, sobre a menstruação, queridos irmãos. O Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas. Quando uma mulher engravida e dá à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como no dia da menstruação. Toda menstruação de uma mulher dura por volta de 7 dias. E enquanto ela estiver tendo toda essa menstruação, esse sangue saindo, ela está impura perante Deus. O sangue está estragado, impuro, e o sangue é o poder da vida. Por isso se torna impuro para Deus. Amém? Estão entendendo? Vamos lá agora, em Levítico, no capítulo 15. São vários versículos, eu vou fazer um resumo. Deus continua falando. O Senhor falou a Moisés e a Arão: dizei aos israelitas: o homem que padecer de corrimento venéreo será impuro. Estará submisso à lei referente ao corrimento. A mulher que estiver o corrimento menstrual ficará durante 7 dias na impureza das regras. Se um homem dormir com ela, ficará contaminado com a impureza e estará impuro durante 7 dias. A mulher que sofrer prolongamente hemorragias fora da menstruação, ou cujas regras se prolongarem além do costume, ficará impura enquanto durar a hemorragia. Quando se curar da hemorragia, contará 7 dias e depois estará pura. Advertir os israelitas a respeito das impurezas, para que não morram por causa disso, ao mancharem a morada que tenho no meio deles. Essa é a legislação referente ao que sofre de gonorreia ou tem derramamento seminal e se torna impuro, bem como a mulher no período menstrual ou que sofre de hemorragia. É válido para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com uma mulher menstruada. Amém, queridos irmãos? Eu quero repetir para vocês irem entendendo. Em Levítico, capítulo 15, resumo. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote. Dize aos israelitas: o homem que padecer de corrimento venéreo
será impuro. O homem que tiver uma doença, um corrimento venéreo, será impuro. Estará submisso à lei referente ao corrimento. Ele está dentro da lei de Deus. A mulher que estiver o corrimento menstrual ficará durante 7 dias na impureza das regras. Tudo 7 dias da mulher, queridos irmãos. Se um homem dormir com ela, ficará contaminado com a impureza e estará impuro durante 7 dias. Maridos não podem ter relação sexual com a mulher enquanto ela estiver menstruada durante os 7 dias, porque ele se torna impuro junto com ela. A mulher que sofrer prolongamente hemorragias fora da menstruação ou cujas regras se prolongarem além do costume, ficará impura enquanto durar a hemorragia. Lembram daquele milagre que a mulher há muitos anos tinha uma hemorragia e tocou nas vestes do Senhor? Ela estava impura, queridos irmãos. Quando se curar da hemorragia, contará 7 dias e depois estará curada. Estará pura. Advertir os israelitas a respeito das impurezas, para que não morram por causa disso, para que não pagam por pecados por causa disso, ao mancharem a morada de Deus que tenho no meio deles. Essa é a legislação, é a lei referente ao que sofre de gonorreia, que é uma doença do homem, ou de um derramamento seminal e se torna impuro, bem como a mulher no período menstrual ou que sofre de hemorragia. É lei de Deus, estão impuros nesse período. É válido para o homem, esta lei é válida para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com uma mulher menstruada. É lei de Deus, queridos irmãos. Em Levítico, no capítulo 18, versículo 19, Deus fala também: não te aproximarás de uma mulher para ter relações sexuais durante a impureza da menstruação. Ele volta a falar que o homem não pode dormir com a mulher naqueles dias que ela está impura na sua menstruação. Deus proibiu. Em Levítico, no capítulo 20, versículo 18, Deus fala também: se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, ambos serão eliminados do meio do povo, por terem postos à descoberta a fonte do sangue. Irmãos, se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, ambos serão eliminados. Ambos estão em pecado. Serão eliminados do meio do povo, por terem postos à descoberta a fonte do sangue. O sangue é a fonte da vida, queridos irmãos. Mas naqueles períodos onde existe a doença do homem, e também na menstruação, ou numa hemorragia de uma mulher, ela está impura, queridos irmãos. Vocês entenderam? Eu não sei se a tua igreja, a igreja que você participa, sendo ela católica, as igrejas evangélicas, já te ensinaram isso. Se ensinarem e você está sendo obediente, você está certo. Mas se vocês não aprenderam, estão fazendo errado, está na hora de corrigir, queridos irmãos. Queridos irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse quadro que eu acabei de ensinar, está falando da mulher normal, da mulher casada ou não casada que tem as suas menstruações. Mas agora eu quero entrar para dentro da igreja, para a casa do Senhor. Aí está o ponto. Quantas pessoas fazem parte
de ministérios dentro de uma igreja? Quantas pessoas? Vou começar a citar exemplos. Uma pessoa que faz parte do ministério de louvor, que louva o Senhor num determinado dia na sua igreja. Naquele dia, essa mulher está menstruada. Ela pode louvar o Senhor lá no púlpito da igreja, representando o Senhor em louvores? Não, não pode, porque ela está impura, queridos irmãos. Outros devem cantar no lugar dela. Mais exemplos. Temos discípulos, ou na igreja católica, vamos falar assim, os carismáticos, e nas igrejas evangélicas, discípulos que combatem o inimigo, que fazem oração de cura, de libertação, que participam, por exemplo, lá na igreja Santuário do Espírito Santo, no túnel de luz. As mulheres naqueles dias podem participar? Não. Porque estão impuras, porque elas estão com suas menstruações. Não podem participar. Não pode representar Deus para combater o inimigo ou interceder por alguém naqueles dias de cura, naqueles dias de menstruação. Não podem. Vamos lá. Temos, tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas, nós temos ministras da Santa Ceia ou da Eucaristia. Ministras da Eucaristia ou ministras da Santa Ceia estão menstruadas, podem servir da ceia do Senhor, da Eucaristia, do pão, do cálice do Senhor? Não pode. Não pode porque elas estão menstruadas, estão impuras. Não podem, naquele dia, fazer esse trabalho. Vamos mais além. Vou pregar futuramente sobre mais detalhes sobre isso. Na Igreja Católica, não existe sacerdote feminino. Existe freiras. As freiras não vão no altar. As freiras não pregam a palavra. As freiras não celebram a missa. E nem celebram a Eucaristia. Muito bem. Nas igrejas evangélicas, tem muitas igrejas que têm pastoras e bispas. Se naquele dia que aquela pastora estiver no altar representando Deus, ou no louvor, ou na pregação da palavra, ou na oração de cura e libertação, ou no domingo de Santa Ceia, se elas estiverem menstruadas, elas podem estar em cima do altar? Não podem. Não podem porque elas estão sob a lei de Deus, os 7 dias de menstruação. Elas estão impuras e não podem ser representantes de Deus. Eu acho que fica mais claro para vocês, né, queridos irmãos? Mais para o futuro, eu vou pregar outro programa falando sobre se existem pastores e se existem bispas autorizadas por Deus. Mas fica para o próximo programa. O que eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que existe uma lei de Deus falando sobre o sangue, a impureza do sangue. E até mesmo Maria, a mãe do Senhor no tempo carnal, estava sujeita a esta lei. Por isso nosso Senhor foi circuncidado, no 8º dia ele foi apresentado ao sacerdote. Porque durante 7 dias Maria estava menstruada e ficou na casa dela em repouso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos irmãos? É lei de Deus, é lei de sacerdote, do sacerdote, e nós temos que cumprir. E as igrejas que não ensinam estão erradas e devem ensinar. Para que pessoas como vocês homens, como vocês mulheres, venham a pecar contra Deus. Uma coisa eu havia esquecido. Vou dar um outro exemplo. No dia da Eucaristia, no dia da Santa Ceia, a mulher que estiver menstruada pode participar? Não pode. Porque ela está impura para receber o Senhor. Amém, queridos irmãos? Então fica aí essa explicação sobre as impurezas do sangue. Um tema polêmico, mas necessário. Amém.